Agora, destaque internacional, mais um rival político de Nicolás Maduro foi preso na Venezuela. Dessa vez, o mandado foi contra a chefe de campanha de Maria Corina Machado, a líder da oposição. O momento da captura foi, inclusive, transmitido ao vivo pelas redes sociais. Informação do nosso Marcelo Favalli. Maria Oropesa, coordenadora da campanha do partido que alega ter vencido a eleição presidencial, exibiu a chegada dos agentes na internet. Nas imagens é possível ver a entrada de 5 policiais, que forçam o portão do imóvel onde a publicitária estava refugiada. Maria Corina Machado, por exemplo, não tem aparecido em público com frequência. Pessoas próximas à ex-candidata dizem não saber o paradeiro dela. Trata-se de uma estratégia para evitar a perseguição do chavismo. Edmundo Gonzalez, apontado como vencedor na disputa presidencial, não compareceu a uma audiência do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela nesta quarta-feira. O diplomata foi convidado a participar da sessão de checagem das atas eleitorais. Tanto os rivais quanto a comunidade internacional pressiona pela divulgação dos documentos que comprovariam o controverso resultado anunciado pela autoridade eleitoral, dando vitória a Nicolás Maduro. Mais de 2.000 pessoas foram presas entre julho e agosto por protestos contra o presidente declarado reeleito no último dia 28. Enquanto isso, Lula e os presidentes do México e da Colômbia devem conversar ainda hoje por telefone com Nicolás Maduro. Quem traz as informações é o repórter André Anelli. André, como é que estão essas negociações? Essa conversa deve ocorrer? Já aconteceu? Boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Até o momento ainda não houve nenhuma conversa dos presidentes daqui do Brasil, da Colômbia e do México com o governo venezuelano a respeito do resultado das eleições realizadas na semana passada. Havia a expectativa de que os líderes dos 3 países teriam uma conversa por telefone ou por videoconferência com Nicolás Maduro, mas essa reunião virtual não ocorreu, pelo menos de forma oficial. Brasil, Colômbia e México ainda não reconheceram a vitória de Nicolás Maduro por conta da falta de apresentação das atas eleitorais, que são uma espécie de boletim das urnas. O atual governo venezuelano tem alegado que os documentos foram alvos de hackers, enquanto a oposição afirma que o resultado foi fraudado. Enquanto Nicolás Maduro diz ter tido cerca de 51,9% dos votos, o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, alega ter feito cerca de 67%. Diante desse impasse, Maduro vem solicitando já há alguns dias uma conversa por telefone com o presidente brasileiro, que, por sua vez, tem demonstrado que só retoma o diálogo com o mandatário da Venezuela em uma conversa envolvendo Colômbia e México, países que, junto com o Brasil, teriam mais poder de articulação e diálogo nesse caso. Aqui em Brasília, dos 11 partidos que fazem parte do primeiro escalão do atual governo, apenas 2 reconheceram oficialmente a vitória de Maduro: o PT, do presidente brasileiro, e o PCdoB, Tiago. E, Anelli, de volta aqui ao Brasil, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, que esteve na Venezuela, chegou a mencionar o risco de uma guerra civil no país. Quais são as impressões dele nessa volta aqui ao Brasil? Olha, Tiago, o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou que teme a possibilidade de um grave conflito popular na Venezuela. Segundo ele, a melhor solução seria por meio da conciliação, mas o entendimento exige flexibilidade de todos os lados, o que, na opinião dele, não está sendo observado por diversos países. Amorim criticou principalmente a postura dos Estados Unidos de manter o que ele chamou de sanções violentas em meio a um processo que ele acredita ser de negociação. Essas declarações foram dadas em entrevista à Globo News e, na ocasião, Amorim também disse não concordar com o posicionamento do PT, que foi um dos únicos partidos a reconhecer a vitória de Nicolás Maduro.
No cenário internacional, mais de 30 ex-chefes de Estado pediram para que o presidente brasileiro pressione Maduro a respeitar o resultado democrático das eleições. Os atuais governos de alguns países, como Estados Unidos, Argentina e Uruguai, já reconheceram a vitória do opositor Edmundo González, que desde segunda-feira se autoproclamou presidente da Venezuela. Tiago. Pois é, e ainda os efeitos diplomáticos disso a gente vai continuar acompanhando ao longo dos próximos dias. André Anelli de Brasília, até mais tarde, André. Bom, Cristiano Vilela, essa pressão internacional que a gente vem falando desde do pleito venezuelano e essa pressão que o Brasil sofre para reconhecer a vitória do opositor ou para pressionar Nicolás Maduro. É saber qual vai ser a saída diplomática disso, se é que vai haver uma saída diplomática para isso, não é, Vilela? Pois é, Tiago, o governo brasileiro ele está emparedado, porque ele tem, de um lado, um posicionamento que, num primeiro momento, foi claudicante no sentido de não condenar efetivamente as eleições, a forma como se deu o processo eleitoral na Venezuela, tentaram uma saída ali honrosa no sentido de pedir as atas e tudo mais, só que o tempo passou, as atas não apareceram, a comunidade internacional não está disposta a aceitar o resultado da manutenção do regime ditatorial na Venezuela e hoje o Brasil fica sem ter argumentos, sem ter o que falar. O ministro Celso Amorim, quando ele diz que o Brasil tem que falar a coisa certa na hora certa, não pode ter uma posição tão dura, ele acaba contradizendo a própria posição do Brasil em outras situações, como, por exemplo, no próprio conflito do Oriente Médio, onde o Brasil, em vez de estender a mão, tem tido um comportamento muito duro, muito severo com relação a Israel.